Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Presilina e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês o que aconteceu comigo na minha terceira onda. Isso mesmo, pessoal, como vocês sabem, o início desse canal aqui eu comecei a compartilhar como é que foi que eu conheci o professor Hélio Couto, como é que estava sendo o meu processo da primeira onda. Eu pedi até a segunda onda e depois eu senti que não precisava mais, até porque eu ia pedir, mas aí os meus mentores falaram que naquele momento não era necessário. Então eu continuei tocando a segunda onda até a segunda ordem. E esse ano foi falado para que eu pedisse a terceira onda, que era necessário esse ano. E eu pedi a terceira onda em fevereiro. Então a minha onda chegou dia 2 de fevereiro e eu comecei a tocar a terceira onda. E eu pedi na minha terceira onda para que eu me libertasse de todos os medos, de todas as crenças que eu ainda pudesse, que eu ainda tinha, né, na verdade, que eu ainda tinha no meu subconsciente que impedia eu de fazer muitas coisas que eu tinha desejo de fazer, mas porém aquelas crenças limitantes estavam impedindo de eu fazer por conta do medo ou então por conta do medo de arriscar, né, de não dar certo. E outra coisa também que eu pedi, que eu queria é desapegar de tudo que me impedia de ser quem eu sou. E eu tinha uma certa dificuldade de saber como expressar a minha verdade, porque muitas pessoas, inclusive terapeutas que eu tive a oportunidade de conhecer de perto, eles alegaram para mim, olhando para mim, eles chegaram até mim e falaram para mim que eu ainda não estava preparada para começar a fazer live, que eu ainda não estava preparada para poder ficar gravando vídeo, porque eu ainda tinha que haver um preparo para mim poder aprender a falar corretamente, se comportar corretamente, como a sociedade, entre aspas, né, exige da gente. E isso me trouxe um sentimento de muito assim, de querer me colocar numa caixinha, porque eu pensei comigo, peraí, eu vim para o mundo das terapias, o meu desejo de para esse novo olhar, esse novo mundo, é exatamente o contrário, é para eu poder ser quem eu verdadeiramente eu sou, independente do que o outro acha, porque as pessoas que vai ressoar com a minha energia, elas vão chegar até mim, elas vão querer me ouvir, vai querer saber o que eu tenho feito na minha vida, para minha evolução, para minha expansão de consciência, elas vão querer fazer terapia comigo, independente da maneira que eu falo, da maneira que eu me comporto, da maneira que eu ajo, porque eu estou sempre buscando melhorar cada dia. Não que a gente, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, não é sobre isso. Eu sempre tive a consciência de entender que eu estou aqui para aprender e para ensinar. E cada dia eu aprendo um pouquinho. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. É uma troca de conhecimento. E eu sempre me coloquei no lugar de aluno, de aprendiz. Eu nunca me coloquei no lugar de professora. Eu sempre me coloquei no lugar de não saber de nada. De nada eu sei. Eu estou sempre buscando aprender. Enfim, então isso me fez pensar o seguinte, como que eu vou me comportar diferente? Aí essa pessoa mesmo que me orientou isso, ela falou que eu falava muito acelerado. E isso começou, né, eu trazer para dentro de mim, pedindo para mim centelha, trabalha dentro de mim a fala mais calma, mais tranquila, porque eu não consigo falar devagar. Desde criança eu sempre fui muito acelerada, eu sempre fui muito mais rápida para falar, para fazer, sempre tive esse movimento. Mas não é sobre eu ser, não é sobre eu querer mudar. É a minha essência. Cada um tem a sua essência. Tem pessoas que vão ser mais calma para falar. Tem pessoas que têm a voz tão calma que às vezes conversando numa palestra a gente dá vontade de até dormir. Mas tem aquelas pessoas mais aceleradas, mais quem fala? Tem aquelas pessoas mais astral, né, que fala, né? E que bota pra cima quando ela chega, e chegou chegando. E eu sempre fui uma pessoa que aonde eu cheguei, cheguei chegando, porque eu sempre cheguei estrondando. Bom dia, um bom dia diferente, e conversar, e falar do que eu sinto, perguntar como é que a pessoa tá. Então eu sempre fui assim. Mas mesmo assim, eu fui buscar em mim, começar a meditar para poder falar com mais calma, falar mais devagar, até porque eu também tenho essa consciência que se eu falar mais devagar, as pessoas que estão do outro lado vai me entender melhor. E se eu falar igual eu falava antes, que eu mudei bastante, que ver meus últimos vídeos, vai ver que melhorou bastante. Então, se eu falar mais devagar, as pessoas vão compreender melhor. Se eu falar muito rápido, as pessoas vão ter dificuldade de acompanhar o raciocínio. Mas é porque quando eu começo a falar, o download vai muito rápido. Então, eu vou falando para poder acompanhar o que está vindo na minha mente, né? Então, é mais ou menos isso.
Enfim, então eu pedi na onda para que eu pudesse ser mais calma, mais tranquila, para que eu pudesse falar corretamente, pedir livros, pedir consciência, né? Inclusive, eu pedi a consciência do nosso mestre Mikao Sui, porque como eu estava pretendendo fazer o mestrado para começar a ensinar, montar uma escola de reiki, então eu pedi também essa consciência porque era muito importante para mim para aquele momento. E pedi também que eu não queria me apegar mais a nada. E foi isso. Pedi mais algumas coisas, mas não lembro agora. Pedi conexão com a minha centelha divina, pedi conexão com os meus mentores, para que eu conseguisse entender. Pedi também facilitação de canalização, pedi muitas coisas em relação à minha vida espiritual e expansão de consciência. E a onda veio. Ela chegou em fevereiro. E quando foi em maio, como vocês que me acompanham aí sabem que eu estou aqui em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, veio a enchente, então eu me acordei num belo dia, né, eu levando a minha vida ali. Eu me lembro que de vir a enchente, uma semana antes, eu pensei comigo, é, eu acredito que eu não tenho mais apego a nada. Eu acredito que tudo que eu tenho aqui, se eu chegar a perder, nada vai me atingir. Será que eu estou me engrandecendo? Será que realmente, se eu perdesse, eu não ia sentir algum sentimento de perda, né? De falta, né? Eu me questionando comigo mesmo em uma meditação. E aí, passando-se alguns dias, eu me acordei logo pela manhã, que eu tinha um hábito de levantar e fazer a minha caminhada logo pela manhã. Eu deparei com a rua cheia de carros e os vizinhos tudo alarmados, pedindo para que a gente se organizasse, porque todo mundo teria que desocupar o bairro ia ser invadido por água. E aquilo eu não queria acreditar, estava fora da minha realidade. Mas mesmo assim, ouvindo a orientação da vizinha que me orientou, eu peguei uma, apenas meu notebook, meu celular, muito rápido ali, coloquei algumas coisas em cima da cama, da mesa, no que pude colocar, que não de nada adiantou, porque foi tudo para debaixo d'água. E ali a gente saiu e eu me vi, né? Eu me vi vivendo 28 dias em um abrigo com quase 3.000 pessoas, compartilhando 3 vasos e 2 banheiros, com quase 3.000 pessoas. E eu tive a oportunidade de entender que aquilo que estava acontecendo, por eu estar naquele momento, vivendo aquela experiência, era necessário, que a onda estava sendo tocada. Lembrando que quando eu estava no abrigo, eu não tocava a onda, porque não dava tempo de tocar a onda, porque a onda é 45 minutos tocando, então eu parei de tocar. Precisa ter internet boa para tocar, senão ela não toca. E como eu estava usando dados móveis, então não tinha como tocar durante o período que eu estive no abrigo. E aí eu consegui me perceber que eu tinha perdido todos os móveis da casa e eu me vi num lugar totalmente desconhecido, que eu não conhecia ninguém, apenas com meus filhos, sem ter nada, apenas com a bolsa e os documentos e o computador. E eu percebi que realmente eu estava desapegada, porque eu não estava sentindo dor da perda, eu não conseguia me preocupar com nada, com o que ficou para trás, eu não conseguia também ficar planejando o que poderia acontecer um dia após o outro. Eu não conseguia, o que que eu conseguia ali? Agradecer e eu estava levando, eu consegui levar aquela situação como uma diversão, porque eu estava tão feliz em saber que o que eu tinha pedido na onda, professor Hélio Couto, tava acontecendo ali, porque eu não pedi para acontecer o desastre, mas eu pedi para poder eu sentir que eu não precisava de ter mais nada para me sentir completa, não ter o apego. Por quê? Eu era uma pessoa muito apegada às coisas, assim, o que é meu, ninguém mexe. Então tinha aquela coisa, né? Se eu prestasse, eu era um tipo de pessoa que se eu desse para você uma vasilhinha, uma tapoezinha com a fatia de bolo, e você não me devolvesse a vazia, eu ficava reclamando, falando de você, como assim você não devolveu a vazia? Porque eu era muito apegada às coisas. E nesse lugar que eu me vi sem ter nada e dependendo do outro, e uma coisa também que foi interessante, que eu nunca gostei de depender de ninguém, nunca, 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 nunca. E a onda, e como a onda é perfeita.
Eu me vi num lugar que eu estava em total dependência do outro. Eu estava dependendo que o outro me desse um colchão para me dormir, coberta para me dormir, um prato de comida para me comer, um creme dental, um sabonete para tomar meu banho, tudo, 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 tudo. Eu estava dependendo do outro. Eu precisava depender do outro, eu querendo ou não. E isso foi algo que foi trabalhado em mim dentro lá do abrigo, enquanto eu fiquei, vivi o período de 28 dias. E isso foi muito lindo de ver eu soltar, né? Eu perceber e entender que era necessário e sabendo eu que era a onda sendo trabalhada, para mim trabalhar o merecimento de aceitar ajuda. Tanto é que esse trabalho foi tão lindo que veio pessoas oferecendo para fazer vaquinha para mim, pediu para que eu gravasse um vídeo pedindo ajuda e eu não, eu falei assim, esse é o momento. A oportunidade está vindo para mim viver na prática tudo que eu pedi na onda, que é me permitir viver também na dependência do outro, porque nós somos seres que dependemos um do outro. Não existe a independência. A independência é muito bom, sim, com certeza, mas a gente também tem que entender que tem momentos que a gente tem que aceitar que precisamos de ajuda, sim, porque a aceitação também é fundamental para que a nossa vida venha fluir com mais leveza e com mais expansão. Não existe andar sozinho no caminho, não existe querer fazer tudo sozinho, não existe você querer saber de tudo. Então a gente tem que entender que eu tenho que aprender com o outro, e assim como eu tenho que ensinar assim como eu tenho que aprender com o outro, eu tenho que aprender com aquela pessoa, eu também tenho que ensinar para ela. Então, é uma condição, é o caminho do meio. Então, eu tive a oportunidade de botar na prática aquilo que eu pedi, que é aceitar que realmente eu precisava de ajuda naquele momento. E eu pedi, para mim foi leve gravar aquele vídeo pedindo ajuda, para mim foi fácil, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. E o melhor de tudo é entender que a onda veio e fez um, um vendaval na minha vida. Eu lembro que a minha filha falou assim para mim assim, mãe, a senhora estava com dificuldade de ir para seus stories, aparecer, falar da sua vida, e só achava que não tinha o que falar da sua vida. E todos os dias agora só está tendo a oportunidade de ir para stories. Perceba que esse movimento que aconteceu na nossa vida, a senhora está indo para os stories todo dia contar, compartilhar o que está acontecendo cada dia a dia. E eu falei assim, realmente não tinha percebido isso. Então fez com que eu fizesse esse movimento de aparecer mais, de expor mais a minha verdade, de ser quem eu era, porque eu estava presa. O que me disseram lá, que eu tinha que melhorar a fala, que eu tinha que melhorar a maneira de me comunicar, e eu estava presa àquilo. Mas eu pedi para a onda, pedi na onda que eu queria destravar. Então, e veio essa oportunidade. Então, trazendo para vocês aqui, a terceira onda veio fazendo um vendaval na minha vida, tirando tudo que estava ali, tudo, 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 me deixou sem nada. E agora eu estou reconstruindo novamente uma nova pessoa, estou me sentindo uma nova pessoa, leve, entendendo que hoje é tão importante para mim, isso é tão grandioso para mim, saber que eu não dependo do que eu tenho para eu ser. Simplesmente eu sou. Então, antes eu tinha dificuldade de falar como é que eu vou falar de tal assunto se eu ainda não alcancei? Então, eu era muito assim focada em, na minha cabeça, a prosperidade, na época, a prosperidade era ter as coisas, era ter bens materiais, bens valiosos, em frequentar lugar caro. Então, prosperidade é muito mais além do que isso, foi trazer essa compreensão, é se sentir bem com o que você é. E quando você se sente feliz, quando você se sente abundante com tudo que você é, com tudo que você já tem em sua volta, as outras coisas começam a vir. Então é sobre ser para ter, não é ter para ser. E isso é libertador, porque hoje em dia o que eu tenho não define quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. E eu não tenho vergonha de falar a minha verdade, independente de muitas pessoas, às vezes, ter dificuldade de entender o meu vocabulário, de ter dificuldade de entender porque eu falo rápido, mas eu estou buscando a minha melhoria a cada dia, estou dando o meu máximo. Então, se eu estou dando o meu máximo, eu estou dando o meu melhor, tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Então, foi tirada essa crença de achar que eu tenho que ser igual
o fulano ou a fulana. O fulano é fulana, fulano é fulana. Eu sou eu. Não existe outra Fernanda, só existe eu, Fernanda, com a minha essência, o meu brilho, com o meu olhar, o meu jeitinho de ser, de comunicar, de expressar o que eu sinto, de expressar a minha vivência, expressar tudo que eu tenho vivido até aqui, tudo que eu tenho aprendido. Então, é entender que eu sou eu e ponto. E quando eu começo a olhar para mim e entender que o outro pensa ao meu respeito, que o outro acha ao meu respeito, não define quem eu sou, e isso não é importante o que o outro pensa. O que é importante é o que eu penso sobre mim. Então, qual que é o pensamento que eu tenho sobre mim? Então, o pensamento que eu tenho sobre mim é que eu sou incrível, que eu sou o máximo, que eu sou maravilhosa, e isso é que importa. Então, eu vou estar aqui expressando a minha verdade, fazendo o meu máximo, buscando conhecimento para poder compartilhar com vocês, para crescer com vocês, sabendo que todos, todos, todos estão vivendo a sua verdade e todos estão dando o seu melhor, com o máximo de consciência, com o nível de consciência que tem. Então não existe que alguém está melhor do que o outro. Todos estão bem, todos estão indo buscar o que é de melhor para si, todos estão buscando o que acredita. E isso foi legal porque tirou da minha mente aquele olhar de achar que eu tenho que melhorar, que só quando eu melhorar que eu posso fazer isso, fazer aquilo. Não, eu posso fazer isso agora, porque eu tenho agora. Até porque a evolução, o aprendizado é no caminho, o gostoso é a jornada. E cada dia que eu venho aqui e gravo um vídeo para vocês, eu aprendo. Por quê? Porque eu tenho que observar o que eu falo, eu tenho que estudar o conteúdo para saber do que eu falo, se bem que esse conteúdo que eu estou falando da minha vivência, da minha experiência de vida, para mim é muito mais fácil eu falar da minha experiência do que eu estou vivendo, porque eu tenho mais facilidade de falar do meu jeito, do que eu pegar um livro. Eu posso também pegar um livro, trazer baseada na história daquele livro e falar, mas eu gosto mais de falar de vivências, de experiência mesmo, vivida na pele, porque para mim fica mais fácil de orientar as pessoas que me procuram pedindo aí auxílio, orientação. Então, gente, esse foi a vivência que eu vivi aí na terceira onda. Eu perdi tudo, 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 tudo para recomeçar. Agora já estou com a quarta onda, quando eu voltei do abrigo. Assim que eu estabilizei aqui nessa nova casa, né? Porque até a casa que eu tava também, a casa não teve como voltar para morar. A gente teve que colocar outra casa, em outro bairro, e numa casa melhor, num bairro melhor. Olha só que maravilha, né? E, e aí eu pedi a quarta onda. E a quarta onda está tocando aí. E muitas coisas estão acontecendo. Já estou finalizando as gravações do curso do Reiki do nível 3. Logo, logo eu vou lançar o curso, né? Vou subir para o Hotmart para poder já divulgar as vendas. Já estou fazendo trabalhos de terapia em grupos e é infinitas possibilidades. E a onda está tocando e muitas coisas estão acontecendo. Já estou canalizando e está sendo maravilhosa essa experiência. Então, é entender que para que o novo chega, tem que o velho sair. Então, através daquela velha crença que eu estava, de apego, teve que sair, teve que ir embora e foi levado pelas águas. A água ela lava, ela limpa, ela purifica, para que o novo venha chegar. E agora eu tenho a oportunidade de recomeçar a minha vida e mudar muitos pontos que eu estava levando, mudar alguns pontos, refazer o caminho, porque esse é o legal da vida, é você ter a oportunidade de poder recomeçar e ali você pode mudar o que você viu que não estava fazendo sentido para você, você pode recomeçar e fazer diferente, né? Ou então trazer mais coisas que você acha que agrega valor, tirar o que você acha que não precisa. E é sobre isso, levar a vida com tranquilidade, com paz, com alegria, mas acima de tudo, sendo você, acreditando em você, acreditando na sua verdade, não querendo se colocar como no lugar do outro, porque o outro é o outro, você é você. O outro tem a experiência dele, você tem a sua experiência, você tem a sua história é única e não queira comparar a sua história com a do outro, porque a sua história, por mais que você tente comparar, nunca vai ser igual ao outro, porque você é ser único, só existe você, só existe você, seu DNA, só existe você aqui no planeta Terra. E não tem, por mais que você tente aperfeiçoar, imitar, você não vai ser igual ao outro, porque é sobre a sua essência. Então é isso, até o próximo vídeo.